Que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ele oficializou o senador Marcelo Castro como relator daquela PEC do fim da reeleição. A ideia é que o projeto avance ainda neste ano, segundo líderes da casa. A proposta é para proibir que o presidente, governador e prefeito possam concorrer a um segundo mandato consecutivo. O texto também propõe o aumento dos mandatos para 5 anos. Além disso, os senadores discutem a possibilidade de unificar a data das disputas federais e municipais. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo, para a gente saber. Beraldo, você particularmente é favorável ou contrário à possibilidade de reeleição? E como observa esse tipo de movimentação, inclusive com a possibilidade de aumentar o mandato para 5 anos e, além disso, unificação dos pleitos, para governador, prefeito e também presidente da República? Vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Aí eu te pergunto, Caniato, quantas pessoas você conhece que efetivamente lembram em quem votaram para vereador há quase 4 anos? Ou mesmo deputado federal e estadual há 2 anos, ou menos de 2 anos? O brasileiro ainda não está, apesar de toda a polarização, de toda a temperatura elevada no debate político, e isso permeou boa parte da população, o brasileiro, em geral, ainda não compreendeu o seu papel no processo democrático e enxerga a política como algo distante. E isso foi construído a partir deste entendimento de que existe um poder central, que é o poder federal, a União, que é toda poderosa, e os estados e municípios funcionam para ela, trabalham para ela. Todo mundo olhando lá para cima e realmente fica muito longe, fica muito distante do cidadão comum. Se estados e municípios tivessem mais autonomia no sentido de que o cidadão pudesse participar ativamente da política, da vida política local, determinar para onde ele quer que o seu município vá, você teria uma participação bastante mais elevada do cidadão brasileiro na política. Mas isso não é verdade no Brasil. Imagina você ter que escolher presidente, governador, prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. Não tem como. Imagina quanto tempo demoraria para que você conhecesse os candidatos, as opções que você teria como candidato. Então, há algumas propostas que elas deveriam fazer sentido, mas da forma como o Brasil hoje está configurado, elas são impraticáveis. Agora, no que diz respeito à reeleição, eu sou favorável a esse mandato de 5 anos para o Executivo sem reeleição, porque eu acho que nós gastamos todo um mandato de 4 anos, no primeiro mandato de algum mandatário, trabalhando para a reeleição. E aí, depois que você conquista a reeleição, já estão olhando quem será o sucessor. A gente está vendo isso acontecer agora. Nós tivemos uma eleição em 2022 e a gente, desde 2023, a gente só fala disso. O que vai ser em 2026? Então, isso não traz uma estabilidade necessária para se executar projetos de longo prazo. Porque eu digo o seguinte, Caneto, só para concluir, muita coisa que precisa ser feita no Brasil não se faz em 4 anos e as pessoas que iniciarem a execução desses projetos não colherão seus frutos eleitorais. E aí dá uma preguiça de fazer o que tem que fazer e sobra a tentação de fazer o fácil, de fazer aquilo que dá voto. Pois é, vamos perguntar para quem tem mandato aqui nessa bancada. Delegado Palumbo, qual é a sua opinião? Defende o quê? Fim da reeleição, não unificação dos pleitos? Olha, eu concordo com o Beraldo. Você unificar o pleito vai virar um rolo na cabeça do brasileiro e, infelizmente, se confunde o tempo todo. Eu citei um exemplo, inclusive aqui no Pingo nos Is, que uma pessoa do Nordeste falou que votou em mim. Eu falei, não, você não votou em mim, porque eu só posso receber votos do estado de São Paulo. E, infelizmente, as pessoas confundem. Eu presenciei, ninguém me contou, numa avenida aqui na área central, uma pessoa pegando um panfleto na rua e falando, não, eu vou votar nesse aqui. Eu falei, por quê? Porque a gente precisa votar em alguém, né? Então, infelizmente, isso não vai ser bom, acho que não vai ser salutar para a democracia. Mas o que me chama a atenção é que os governadores, né, o Leite, o Zema, o Ratinho, já foram reeleitos, né? E agora eles vêm com essa ideia. Por que não falaram isso quando eles não
no primeiro mandato dele. Então é muito cômodo para eles falarem agora que não querem a reeleição, muito provavelmente, né, porque talvez o atual presidente venha à reeleição e seria um candidato aí muito difícil de ser batido, porque ele tem a máquina na mão. E quando você tem a máquina na mão, faz muita diferença mesmo, porque são centenas, diria até milhares de pessoas trabalhando com o objetivo de reeleger essa pessoa. Zé Maria, quem são os maiores defensores dessa proposta, do fim da reeleição? Olha, eu vou te dizer, há muitos, viu? Eu conversei, inclusive, com Mendonça Filho, que é deputado de novo, foi ministro, né? E o autor desta emenda lá atrás do governo Fernando Henrique Cardoso. E ele me disse o seguinte, que continua defendendo a reeleição. A reeleição, na verdade, ela transformou o mandato do presidente, governadores e prefeitos em 8 anos. Então, o governante chega e tem um mandato de 8 anos, só que com um pequeno pedágio ali no meio. Depois de 4 anos, a população é consultada para ver se ele continua ou não. Agora, muita gente acha que 8 anos é muito tempo, né? É muito tempo mandando num município, no estado ou mesmo na república. A taxa de reeleição é muito alta no Brasil, né? Só não é reeleito quem realmente faz uma gestão que não é considerada boa ou através de uma interferência muito forte da oposição, uma união muito forte da oposição. Então a ideia é acabar com a reeleição para evitar esses mandatos longos e aumentar o mandato. Então são muitas variáveis. Quando há muitas variáveis assim, fica muito difícil de aprovar um projeto, porque veja bem, primeiro, fim da reeleição, tá bom. E o tamanho do mandato? Aí vem outra polêmica, porque uns defendem continuar 4 anos, outros querem 5 e outros 6. Aí vem, outros querem 6 anos para todos os mandatos, inclusive de senador, né? E de deputado também. Então, é muita confusão, é muita variável, além, evidentemente, de unificação das eleições. E aí ficam 2 anos. Se faz uma eleição suplementar, ou um mandato tampão, ou aumenta o mandato. Então, são muitas dúvidas e muitos questionamentos. Eu acho que o senador Marcelo Castro, muito competente, ele entende da Câmara e Senado, né? Ele conhece bem como funciona a política aqui, os partidos. Ele é muito competente e pode progredir. Mas é que eu estou achando muita dúvida, muita interrogação, e quando é assim, um projeto tem dificuldades para ser votado. Pois aí você, Mota, quais são os pontos positivos e negativos do fim da reeleição? Eu me lembro que no nosso último debate nós lembramos dos deputados e senadores que mais ficaram nas casas legislativas. O deputado Manuel Novaes ficou por 12 mandatos consecutivos e José Sarney, eu lembro que o Zé lembrou na época, foi o senador com maior número de legislaturas consecutivas, 5 no Senado Federal, Mota, porque você levantou à época justamente a questão que envolvia os legisladores, né? Eu acho que eu vou ser voto vencido aqui, eu tô até com medo de dar a minha opinião. Mas eu não vejo nenhum problema com a reeleição. Eu acho que eleição é o sangue da democracia. Sem eleição, sem voto, o político não chega ao poder para fazer o que ele quer. A gente criou um sistema desses, a gente não pode reclamar que os políticos vivem pensando em eleição. Beraldo, nos Estados Unidos aí os deputados têm mandato de 2 anos. Eles estão em campanha eleitoral o tempo inteiro. Nem por isso os Estados Unidos deixam de ser o país mais desenvolvido do mundo, né? Os Estados Unidos já tiveram um presidente que teve 4 mandatos, Franklin Roosevelt. Depois passaram uma emenda que agora está limitado a 2. Mas eu não vejo nada intrinsecamente errado com a eleição. Eu vejo coisas erradas com os políticos que usam os mandatos para benefício próprio, que infelizmente é uma tradição brasileira. O que acontece também em outros países, acontece também nos Estados Unidos, não é só exclusivamente no Brasil, mas é que aqui a gente tem essa sensação de que a maioria dos políticos senta ali na cadeira e não começa a pensar na reeleição, não. Começa a pensar em si mesmo, né? Como é que eu vou fazer para me beneficiar o máximo disso aqui? Como é que eu vou fazer para ter o controle sobre o maior número de empresas, para nomear o maior número de parentes, amigos, para o maior número de cargos possíveis?
Tanto que aqui no Brasil a gente diz tomar posse do cargo. Nos Estados Unidos se diz fazer o juramento do cargo. Aqui você toma posse. Então até o nosso vocabulário já reflete isso. Então eu não vejo nenhum problema com a reeleição. Eu acho que a gente tinha que melhorar a qualidade da nossa política. Talvez o voto distrital fosse uma solução para isso, mas o Beraldo sabe disso. Mesmo nos Estados Unidos, que tem o voto distrital, eles têm uma prática de toda hora ficar mudando o desenho do distrito, hora para dar vantagem para o republicano, hora para dar vantagem para o democrata. Então, meus amigos, democracia é eleição, eleição é uma disputa, os políticos estão o tempo inteiro preocupados com isso e não tem como sair dessa situação. Beraldo vai fazer um complemento, né, Beraldo? Exato, mas, Mota, o que a gente precisa lembrar são das diferenças. Nos Estados Unidos, você tem a administração municipal acontecendo como se fosse, o prefeito é como se fosse o síndico de um prédio. As pessoas, elas participam da vida da sua cidade, da sua comunidade. E aí, além da prefeitura municipal, você tem como se fosse uma prefeitura regional de uma área que reúne determinado número de cidades. E essa prefeitura regional cuida de coisas que são comuns a todos esses municípios. E aí você vê a população participando ativamente de cada etapa desse processo eleitoral. E vota-se para juiz, vota-se para o xerife, vota-se em um monte de coisa. A população vota e participa. Não é obrigatório, nem todos votam. Você vai votar para presidente, tem lá, as pessoas reclamam, não entendem. Eu voto nos Estados Unidos é de papel. Mas você vai votar, às vezes é um livro. Você vai votar sobre a reforma da praça, você vai votar sobre o investimento numa nova rodovia, atualização do sistema de semáforos. Você participa da escolha de onde está a prioridade da população para dedicar o orçamento. Então, a vida política ela é muito ativa nos Estados Unidos. Os estados, a gente precisa lembrar, a eleição presidencial nos Estados Unidos ela é indireta. Você vota no seu estado e o seu estado é que faz as regras da eleição daquele ano. E conforme a vontade da maioria dos eleitores daquele estado, você tem um número determinado daquilo que eles chamam de delegados, que no dia marcado vão a Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos, e votam em nome do estado. Então, a representatividade local, individual, ela é muito presente. A vida política no americano, no cotidiano do americano, é muito presente. O Brasil é o oposto. A cada eleição, a gente gasta bilhões de reais de fundo eleitoral, coisa que nos Estados Unidos não existe. Você tem o mesmo esquema do orçamento secreto, da emenda PIX, que vai para o prefeito, que volta em rebate e que paga a campanha e que dá dinheiro para um, para outro e tal, não sei o que. Aí não tem, é negócio, não é participação democrática. Essa é a principal diferença entre Brasil e Estados Unidos. Por isso que nos Estados Unidos o número excessivo até de eleições não é um problema, mas no Brasil a banda toca uma música completamente diferente.